Fala galera, eu já assisti a Bailarina e a crítica completa, sem spoilers, já está liberada aqui no canal. Vamos falar de alguns spoilers que acontecem nesse filme e também poder teorizar o que pode acontecer nesse futuro todo do universo de John Wick, porque a gente tem agora, querendo ou não, o primeiro spin-off desse universo aqui, intitulado Bailarina, estrelado pela senhorita Ana de Armas, que simplesmente, cara, tá espetacular nesse filme. Eu falo muito sobre esses aspectos também na crítica sem spoilers, que convido vocês a assistir também. E aviso dado, teremos spoilers a partir de agora, tá? Uma coisa importante desse filme, tá? É a questão primordial sobre o Sr. Keanu Reeves estar presente aqui. Os eventos de Bailarina se passam entre o John Wick 3, o Parabellum, e o John Wick 4. Ou seja, a gente tá vendo, não o John Wick que a gente viu por última vez lá, que ficou toda aquela questão se morreu ou não morreu. Sabemos que não morreu, tanto que a gente vai ter um próximo filme do John Wick. Mas a gente está vendo o John Wick lá de trás dos eventos que a gente já assistiu. E pega justamente o momento onde ele vai pedir ajuda para a diretora, que é a personagem da Anjelica Huston, que é a comandante da Ruska Roma, onde está a Eve. A Eve está lá no teatro, e esse filme ele conta toda essa história da Eve, tá? Desde quando o pai dela foi assassinado pelo chanceler. E esse chanceler, que é o personagem do Gabriel Byrne, ele é o líder ali de assassinos, só que são assassinos que são pertencentes a um culto, que é uma facção diferente, cara, que a gente conhece nesse filme também, que eles são assassinos que desejam ter uma vida normal, digamos, ou seja, eles se fecham todos numa ilha e moram nessa ilha, só que todos essa ilha são completamente assassinos. Isso que é algo importante, que vai ter um grande conflito no final do filme, dentro dessa ilha, contra todos que são, né, habitantes dessa ilha ali, porque eles são membros do culto, são todos assassinos, contra a Eve. E contra um outro senhor chamado John Wick. Porque o John Wick vai também estar presente no final do filme. Vamos voltar para o começo, tá? Essa parte toda que o John Wick tem novamente no teatro ali, traz elementos que a gente já viu lá no Parabellum, só que tem um adendo. E o adendo é justamente o momento onde a Eve, sabendo que o Baba Yaga está presente lá no teatro, vai atrás dele e tem uma rápida conversa sobre vingança. Muito porque o John Wick está, né, principalmente naquele momento lá, tendo esses momentos de repercussão, consequências sobre tudo que aconteceu. Inclusive tem uma piadinha novamente acontecendo ali, da diretora falando pra ele, né? E tudo isso começou por causa de um cachorro. E o John Wick olha pra ela. Não é só sobre um cachorro. Ele não era só um cachorro. E essa breve conversa ali é o momento de ligação que tem entre a Eve e o John Wick. Passado todos os eventos, tá, que são relativos também. Uma coisa importante sobre a Ruska Roma, né? A Ruska Roma, ela não é apenas ali um grupo de assassinas. Ela é um grupo de protetoras, que obviamente treinadas para matar, mas que tem o seu primordial de proteger. Então todos os trabalhos também são nessa questão de proteção. E tem todo o treinamento da Eve, cara. Eu falei na crítica sem spoilers, vou repetir aqui. A Ana de Armas, para quem já tinha assistido o último James Bond, já viu que ela tem uma grande capacidade para executar cenas de ação. E aqui o Leonard Wiseman, ele deixa simplesmente muitos planos em aberto para mostrar realmente as coreografias acontecendo de ação e mostrar esse potencial todo de treinamento que a Ana de Armas teve para ser a Eve e ser uma Eve assim, ó, cara, destruidora. As sequências de ação desse filme são exatamente tudo aquilo que tu espera que seja de um filme de John Wick. Se a gente está vendo um filme do universo John Wick, que Bailarina é, realmente tem sequências de ação muito bem realizadas, muito bem feitas, tá? Passado esse momento, a questão toda é que a Eve, ela quer procurar essa vingança, ela quer ir atrás do chanceler, que assassinou seu pai, só que a diretora diz não. Só que ao mesmo tempo, tem um cara que foi muito importante quando a Eve ficou órfã, que a pegou e a levou, inclusive, ali para a Ruska Roma, que é o Winston. E o Winston tinha prometido para a jovem Eve que, quando ela precisasse, ele estaria ali. Ela poderia ir procurar ele. E é justamente o que ela faz. Ela vai procurar ele, pede ajuda, entrega a moedinha, né, de ouro, aquela mesmo que foi entregue pelo Winston para ela quando ela era criança, e pede essa ajuda. E essa ajuda é justamente o quê? Para conseguir achar
alguém nesse culto, porque essa ilha é completamente... não, não é rastreável, tá? Ninguém sabe o real paradeiro desse lugar. Só que existe uma pessoa que está foragida, que é justamente a pista que o Winston passa para Eve, que é o Pine, que é o personagem do Norman Reedus, que tem apenas uma participação no filme, tá? Pra falar a verdade, ele tem uma participação numa sequência, que é essa que ele encontra a Eve, e depois ele tem uma cena no final do filme, que na verdade é um corte rápido que tem de puramente consequência. Eu sei que o Norman Reedus, cara, é um grande brother do Ken Reeves. Eles andam de bicicleta. Eles andam podem andar de bicicleta também. Eles andam de moto juntos, fazem séries de viagens, road trips, aquela coisa toda. Mas o Norman Reedus, cara, ele tá apenas nessa sequência toda porque, assim como o pai da Eve, ele também fugiu do culto junto com a sua filha. E tá tentando ter uma vida normal. Só que ele tá sendo perseguido pelos outros assassinos do culto que querem justamente manter em proteção a ilha onde eles vivem. Então ninguém pode escapar de lá. Ninguém sai do culto. Aí que tá. Essa sequência toda de ação também é muito bem feita, cara, mas o que acontece no final dela? Simplesmente, a Eve, o pai, são pegos. O chanceler pega novamente lá a filha do pai e tudo mais para levar de volta. Mas o pai não é morto. A Eve consegue escapar e vai atrás da sua vingança. E daí tem um ponto que é o mais curioso do filme, que é a diretora pedindo para que o John Wick retribua aquilo que ele deve para ela, que é justamente ir atrás da Eve e matar a Eve. Porque o que está acontecendo nesse momento? Como a Eve está indo atrás de vingança, esses dois grupos estão entrando em colisão. E qual era o trato que existia entre o chanceler e a diretora? Ninguém se envolvia no negócio do outro. Um sabia do negócio do outro, mas ninguém se envolvia, ou seja, ninguém atrapalhava, não tinha conflito. E a Eve está provocando um grande conflito entre esses dois grupos. E o John Wick vai atrás lá da Eve para matar a Eve, na ilha também. E nisso vai matando vários membros desse culto também, assim como a própria Eve. Cara, tem várias sequências de ação nesse filme que são muito bem feitas. Inclusive nessa ilha, porque todos lá, repetindo, são assassinos. Todos são assassinos. E isso, cara, vai desencadeando muitas sequências massas, assim. Tem uma grande cena de luta entre John Wick e a Eve, lá na ilha. E a Eve, obviamente que ela é derrotada pelo John Wick, só que o John não mata a Eve. Porque ele já sabia que a Eve queria sim vingança, só que como ele está contratado para algo, ele está tendo que, né, devolver o favor para a diretora pela ajuda que ela deu para ele, ele acaba também assim pesando as duas coisas e dando uma oportunidade para a Eve conseguir ou não sua vingança até meia-noite. Caso ela não consiga, ele sim vai matar ela. Ela agradece e ela vai atrás da vingança e consegue sim sua vingança. E curioso que o John, ele quase mata a Eve e ele vai conferindo a hora no relógio. E ele acaba matando o chanceler. E ele passa para a diretora que realmente matou alguém. E ela pergunta, matou ela? Dele, não. Matei ele. E ela pega e desliga o telefone, porque a situação estava resolvida, né? Simplesmente o outro grupo tinha sido dizimado, eliminado. E aí ele consegue essa vingança. E o filme acaba simplesmente com algo que a gente já conhece por causa do próprio John Wick. A diretora coloca um valor, né, como recompensa para que se pegue e se mate a Eve. E a Eve tá num momento assim até curioso, porque ela foi para um teatro assistir uma apresentação de balé. Para quem não lembra, né, o Rusca Roma é realmente também assim na sua fachada toda uma questão de bailarinas, né, título do filme. E tinha dentro desse momento todo de treinamento que a Eve passa, uma outra lá que também estava sendo treinada, assim como a própria Eve, só que ela não tinha essa força suficiente para ser capaz como a Eve se torna. E ela, na verdade, era uma grande bailarina, e ela se torna uma bailarina profissional, ou seja, nesse final do filme, a Eve está assistindo a sua ex-parceira, a sua amiga ali, na apresentação lá que ela está tendo. Toca o telefone, ela pega uma mensagem, tem ali o seu nome colocado e um valor estipulado ali como, né, o
a recompensa para quem matar a Eve. E nisso ela começa a olhar ao redor ali do público e vários vão pegando o celular e conferindo exatamente a mesma mensagem, ou seja, assassinos que vão ir atrás da Eve. E o filme acaba simplesmente com a Eve saindo do teatro ali, batendo a porta e, obviamente, vão começar a caçar ela ali por Nova York. E isso, obviamente, é muito curioso porque lembra muito a trajetória do John Wick também. E traz muito dessa força toda que a gente vai ter, sim, a união desses dois personagens aí no próximo John Wick. Que esse filme aqui não está sendo apenas uma apresentação para essa personagem começar uma história solo. É, sim, também uma história solo, mas com a presença forte do Keanu Reeves, com a presença forte do John Wick também, e a forma como esse filme acaba, leva muito para que esses dois personagens estejam, sim, trabalhando juntos no próximo John Wick, que tenha, assim, a participação da Eve ao lado do John. E isso, cara, é algo que fecha muito com essa história. Porque essa história está muito bem pensada, ela tem um tom bem mais sério até do que eu achei que teria, obviamente com aquelas curvas todas também, né, de escapismo, digamos assim, dessa seriedade toda, também por causa das sequências de ação, algumas coisas que vão acontecendo nelas, mas provoca, sim, que tenha, né, essa luta toda pela sobrevivência, unindo esses dois personagens aí no próximo John Wick que a gente vai ter. Então, galera, o filme vale muito, muito, mas muito a pena. Coloque embaixo nos comentários a expectativa de vocês, o que acharam aqui também em relação aos spoilers. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.